Olá, meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens às 19h30 e aos domingos, culto com toda a família às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Meus irmãos, vamos passar para a palavra de Deus, né? Nós somos uma igreja, né, que zela e ama a palavra de Deus. Eu acredito que vai ser bem rápido. Nós íamos começar uma série de mensagens essa semana, porém, por algumas questões de agenda, né, nós vamos começar na semana que vem uma série de mensagens chamada Família, onde estará ministrando eu, pastor Reginaldo, missionária Jace, pastora Sayonara, 4 mensagens sobre famílias. Então serão cada domingo um tema falando sobre família. Então eu quero convidar você a estar aqui conosco para poder ser abençoado por essa mensagem, né? Eu acredito que Deus vai falar muito. Deus ama a família, amém ou não? Deus ama a sua casa, Deus ama seus filhos, Deus ama a sua história, Deus ama a família. Nós queremos ensinar para vocês um pouquinho mais dos propósitos de Deus para a família, para o seu lar. Eu acredito que Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. O que eu quero trazer nessa noite, um tema da mensagem minha é o corpo de Cristo, um chamado à responsabilidade. Por que isso? Alguns irmãos já ouviram eu falar um pouquinho sobre isso já, a liderança minha já ouviu eu falar um pouquinho sobre isso, e eu queria aqui deixar um pouquinho aberto para toda a igreja, porque talvez a gente ache assim, qual é a minha função dentro do corpo de Cristo? Quando vocês se perguntaram isso, o que eu tenho que fazer para viver o Evangelho, para viver segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Talvez você está nos visitando e ainda não conhece o nosso Senhor Jesus, mas você vai conhecer, você está conhecendo hoje, a partir de hoje, e já vai saber também qual é a sua função. O que um membro de uma igreja, o que um membro do corpo de Cristo deve fazer, né? Hoje uma palavra de ceia é uma palavra um pouco mais doutrinária, é uma palavra um pouco mais direcionada aos irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo de número 12. Romanos 12, verso 6. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado, porque às vezes, irmãos, a gente acha que chamado é estar com o microfone na mão, chamado é estar fazendo alguma coisa na igreja. Não, isso, estar com o microfone na mão, fazer alguma coisa na igreja, isso é a ferramenta que nós usamos. Mas o chamado para todo homem, toda mulher de Deus, é ser um homem e uma mulher segundo a vontade de Deus. E o que é ser segundo a vontade de Deus? O que é ser, andar segundo os planos e princípios de Deus? É viver o que sua palavra diz. Nós não somos cristãos quando apenas estamos com o microfone na mão, ou quando estamos ensinando somente, mas nós somos cristãos 24 horas por dia. Quando diz amém por isso? Você é cristão 24 horas por dia. Aonde você está, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo está sendo ministrado. Romanos 12, 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Mas eu quero que vocês foquem no versículo 6, parte A. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, temos, a igreja inteira tem dons. Não é o pastor tem dom, o apóstolo, o presbítero, o diácono. Presbítero e pastor ali está na mesma coisa, mas o diácono, o líder do louvor, o que ministra, não. Ter dom é toda a igreja. Olha para o seu irmão aí e diz assim: você carrega um dom, você foi chamado por Deus.
Amém, irmãos? Todo cristão tem a responsabilidade e o privilégio de participar e compartilhar do dom espiritual que Deus derrama à sua igreja. Irmão, não tem preço. Comprar um carro, lembra que a propaganda daquele cartão? Quantos lembram? Que incentivar você a comprar. É cartão mesmo? É cartão? Quem está lembrando aí, está falando Credit card, comprar um carro, fazer uma viagem, e depois fala assim, usar não tem preço, né? E tipo assim, comprar um carro, irmão, ir para Dubai, comer X-missão, né? Comer macarrão, irmão, não se compara ao preço de ser usado por Deus. Ter 10 filhos, ter uma esposa abençoada, um marido abençoado. E por falar em esposa abençoada, irmãos que ofertaram ontem para as coisas das mulheres, irmão, que bênção, obrigado por ter ofertado, viu? Eu vou comer na onde, sei lá? Eloá ganhou cento e quantos reais? R$140 de comida, dá 265. Como é que emagrece, gente? A Eloá foi sorteada aqui, né? Então, se tivemos vários sorteios, obrigado, irmãos aí, né? Mas tudo que você conquistar na vida, tudo que você conquistar na sua carreira, nada se compara ao preço de ser usado por Deus. Irmãos, nós temos como responsabilidade ajudar o crescimento espiritual de cada um de nós. Você é responsável por esse irmão que está ao seu lado, você é responsável por essa irmã que está ao seu lado, pelos seus filhos. Pastor, eu não sei falar. Não, irmão, você ensina seu filho todo dia, você ensina seu marido, você ensina sua esposa. Você precisa entender isso. Temos vários dons. Efésios, chega para frente um pouquinho. Passei aqui, Gálatas, Efésios, Filipenses. Efésios capítulo 4, versículo de número 16. Olha aqui o que o apóstolo Paulo está falando sobre a unidade do corpo de Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte, o quê? Realiza a sua função. Irmãos, nós somos responsáveis no corpo de Cristo para que cada um exerça a sua função. E quando você exerce a sua função, todo o corpo ele cresce, ele fica bem ajustado, unidos segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí você me pergunta assim, pastor, o que é igreja? Para que eu tenho que ir à igreja? Igreja, irmão, é a comunhão dos santos. E a igreja é a única portadora oficial da palavra de Deus. O mundo não é portador da palavra de Deus. As ideologias não são portadoras da palavra de Deus. Homens que andam sozinhos pela rua, gritando igual loucos, não são portadores da palavra de Deus. Quem é portador da palavra de Deus é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não estou falando de placa, eu estou falando dos santos. Quem faz parte da igreja? Todos aqueles que foram santificados por Deus, unidos em Cristo Jesus, que é o cabeça de todo o corpo. Isso é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é essa reunião, é esse povo que se reúne, chamado por Deus, unidos segundo a graça de Deus. Nós temos o poder da palavra de Deus. Eu, você, os irmãozinhos de outra igreja, aqueles que foram chamados por Deus, carregam esse poder e autoridade. Eu quero trabalhar com vocês aqui alguns princípios. Jeff Johnson vai dizer o seguinte: os principais deveres e privilégios de cada membro da igreja é manter a unidade através de um amadurecimento santo em um nível pessoal e corporativo e crescer no conhecimento da verdade. Efésios capítulo 4, versículo de número 5. Diz assim, vamos ver o número 1. Como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam
todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, há uma só. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Amém? Depois você pode continuar lendo em casa. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer nessa noite. Que o Senhor possa derramar a sua graça, seu amor e seu favor sobre essa palavra. Que seja ministrado no coração dos teus irmãos, que seja no coração dos meus irmãos, que sejam a bênção do Senhor, o favor, a graça, que o Senhor possa nos ensinar a como viver de uma forma digna de que louve o seu nome, que bendiz, Deus, todas as suas obras, derrama o teu amor, tua graça e o teu favor sobre nós. Abre a nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para que possamos ouvir, guardar e viver segundo o poder e a graça do Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, talvez você ainda não é cristão, está nos visitando, talvez ainda você não entregou sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, e fala assim, mas o que tem eu a ver com a igreja? O que eu vou falar aqui, irmão, se você aplicar na sua vida, mesmo sem vivenciar o ambiente de igreja, você será abençoado. Se você aplicar isso na sua família, você será abençoado. Você viverá segundo a graça e o favor do nosso Deus. Eu quero compartilhar com você alguns princípios que a palavra de Deus diz que nós precisamos fazer como homens e mulheres de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 5 diz: há um só Senhor. Efésios 4, 5. Há um só Senhor, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos, sobre todos, por meio de todos. Irmãos, ele está dizendo o seguinte, que existe um só Deus, existe um só Senhor que unifica todas essas coisas, e esse Deus, ele vai fazer de nós, vai nos chamar para um primeiro propósito, que é o propósito de manter o quê? A unidade. E no versículo 3 ele vai falar o seguinte, olha, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como homens de Deus, mulheres de Deus, nós somos chamados a viver de forma unida. É responsabilidade de todo homem e toda mulher unir a igreja, viver de forma com que a graça do Senhor, a unidade, a união entre os irmãos aconteça. E é uma luta. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, faça todo esforço, faça tudo que você precisar fazer, de tudo, esforce, trabalhe para isso, porque isso é o desejo de Deus. E por que nós temos que nos esforçar? Primeiro ponto, nós temos que nos esforçar, porque geralmente e sempre, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, que ao mesmo lugar que nasce o trigo, nasce o joio. No mesmo lugar, no mesmo ambiente, irmãos, eu não estou apontando o dedo aqui para falar se você é trigo ou se você é joio. Eu só estou dizendo para você, seja trigo, que é muito melhor do que ser joio. E se você se sente como um joio, pede ao Senhor para transformar, porque existe poder de Deus para transformar um coração de pedra em um coração de carne. Existe poder de Deus para transformar uma vida. E Deus, Ele nos chama a lutar com essas coisas. Lutar pelo vínculo da paz, porque não podemos deixar que o vínculo da unidade se perca no nosso meio. Porque o trigo e o joio crescem juntos, mas os frutos são diferentes. Segundo ponto que nós devemos nos esforçar, talvez não é nem trigo nem joio, mas um problema que todos nós carregamos é o pecado original. Irmão, nós devemos lutar todos os dias, porque nós somos homens pecadores, nós somos homens que pecamos todos os dias, erramos, temos que pedir perdão, temos que nos arrepender, temos que olhar e ver, às vezes estamos errados, e ir lá e pedir perdão, e consertar, e fazer o negócio acontecer. Meu irmão, minha irmã, por causa dessas duas coisas, do trigo e o joio no mesmo lugar, e do pecado original, nós temos que lutar todos os dias.
Nós temos que lutar para manter esse vínculo da paz. Pastor, então você me pergunta, como que eu faço para manter essa unidade? Quais são os pontos que eu preciso para manter essa unidade? Primeira coisa, membros da igreja, pessoas que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, precisam fazer de tudo para estar participantes da sua igreja local. Nós precisamos estar unidos à nossa igreja local. Cristo não nos fez para viver uma vida isolada de cristão. Ah, eu sou cristão, beleza, mas você frequenta qual culto, irmão? Qual igreja? Nenhuma, irmão. Não é esse o propósito do Senhor. Todos aqueles que o Senhor chama para estar dentro de uma igreja. Em Romanos, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, não, Romanos ou Hebreus? Hebreus, o autor de Hebreus vai dizer, não deixei-vos de congregar como é de costume. Hebreus 10, se eu não me engano. Não deixei-vos de congregar como é de costume. Pode estar passando dificuldade, pode estar passando luta. Irmãos, se você deseja manter a unidade da sua vida com o corpo do Senhor, não falte as coisas da igreja. Hoje, pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, nós falamos sobre o 5º e o 4º mandamento, que é guardar o sábado e honrar pai e mãe. Nós falamos sobre isso. Irmãos, Deus instituiu o sábado, Deus instituiu o descanso, porque se Deus não colocasse essa lei sobre nós, nós não guardaríamos o dia do Senhor. Domingo para nós, na era que nós vivemos, é o dia do Senhor. Você tem que planejar o seu dia para estar na casa de Deus. Quer manter a unidade? Quer manter o vínculo da paz entre os irmãos? Esteja nos cultos aos domingos. Há anos atrás eu não passei sobre isso, mas eu queria ter passado. Alguns irmãos diziam que era escola bíblica dominical de manhã, evangelismo na praça ou no hospital à tarde e culto à noite. E não era só o marido e a esposa, não, era a família inteira. Todos nós, todos os nossos irmãos, há poucos anos atrás, 30, 40 anos atrás, era isso. Hoje, existe uma dificuldade enorme, irmãos, para tentarmos reunir os irmãos ao domingo à noite, no dia do Senhor. Nós precisamos manter a paz, manter a unidade dos nossos irmãos. Sabe, manter a unidade também é servir uns aos outros. Precisamos servir os nossos irmãos no aconselhamento, no discipulado, no dom que você carrega. Talvez você é bom para conversar, talvez você é bom, é nossa responsabilidade ter essa unidade com os irmãos para conversar. Nossa igreja é uma igreja que gosta muito de fazer comunhão. Eu fico vendo as fotinhas aí no Instagram, um monte de gente reunindo ali, um monte de gente comendo um com o outro. Vai, irmão, chama para tomar um café. Tem problema se engordar não, depois você fica sem almoço. Mas chama alguém para tomar um café, chama alguém para ir na sua casa, principalmente aquele que você não conhece. Chame alguém para estar com você, porque é nossa responsabilidade com o cristão. Sabe, quando Deus cria partes do corpo, seja para o físico ou para os espirituais, Ele cria cada parte com uma função. Talvez você é mão na igreja, mas talvez tem outro que é pé. Talvez você é braço, mas tem outro que é perna. Talvez você é os olhos, você tem uma visão apurada, mas tem outros que têm uma mente mais apurada. Nós precisamos um dos outros para manter a unidade do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa, irmão, qual é o seu QI. Pastor, a minha inteligência é zerada. Não importa, tem alguém que é um pouquinho mais elevado que você. Pastor, a minha renda não é boa, não tem problema, irmão. Tem alguém que tem uma renda um pouquinho menor que você. Talvez você não tenha uma inteligência boa, mas o outro tem. Você tem a renda, mas o que tem inteligência não tem renda. Então um vai somando com o outro. O seu dom é para o Senhor. O seu dom, as suas experiências é para o Senhor, é para a edificação da tua igreja. Deus nos chamou para isso. Nós precisamos beneficiar o corpo. Precisamos manter a unidade, amém ou não, irmãos? Nós precisamos ser unidos. O mundo é unido. A UFLA é unida. As universidades são unidas. Como que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo não é unida? Como que você na sua casa não é unido com sua família? Como que você na sua casa não é unido com seus filhos?
Nós precisamos viver em unidade. Nós precisamos viver uma vida segundo a graça e o favor do nosso Deus. Sabe, nós devemos amar uns aos outros. O que nos faz manter a unidade é o amor uns pelos outros. Olha para o seu irmão aí e vê se você ama ele. Você quer ir na bateria, Calma? Olhe para o seu irmão e pergunta se você ama ele. Pergunta para você: eu amo meu irmão? Eu amo a minha família? Eu amo a minha igreja? Eu amo estar aqui? Isso são princípios que precisamos fazer para manter a unidade. Amém, irmãos? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser uma igreja unida. Segundo ponto, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo precisa ser uma igreja pura. Nós temos a responsabilidade de viver uma vida santa. A pureza faz parte do povo de Deus. Você foi chamada para viver em santidade. Você foi chamado e chamada para viver segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. John Owen diz que todo homem, toda mulher deveria ter duas confissões, ou uma confissão com duas áreas: aquela que se faz pela boca e aquela que se faz pelas atitudes. John Owen está dizendo que não adianta ter só a confissão de fé da boca para fora, se as nossas atitudes não refletem aquilo que nós falamos. Santidade é o reflexo daquilo que nós profetizamos. Precisa ser. Nós precisamos viver vidas santas. Nós precisamos viver segundo a vontade do Senhor. Nós precisamos amar a santidade. O livro de Tiago, ele vai trazer para nós o ensinamento claramente, sabe, o inteiro ali, que a maneira como a igreja vive sua fé interior é observar vidas transformadas e praticar a obediência a Deus. Tiago fala que nós não podemos ter um ânimo dobre. Tiago fala que nós devemos guardar a nossa língua. Tiago fala que nós devemos viver uma vida em santidade. Por quê? Porque viver uma vida em santidade é observar a graça e o favor do nosso Deus, é lutar por isso. Irmãos, nós escolhemos ser cristãos, e cristãos vivem em santidade, lutam contra o pecado, diz não para o pecado. Nós precisamos resguardar a pureza da nossa igreja, não só a nossa vida, mas a vida dos irmãos. Vou fazer uma pergunta para vocês: quem de vocês já foi conversar com alguém e a pessoa confessou o pecado que é o mesmo que o seu? Aí você balança a cabeça e fala assim: o que eu faço agora? Deus, tem misericórdia de mim. A pessoa confessa um pecado para você e você fala assim: meu Deus, pequei nisso essa semana, e agora, Senhor? E agora o contrário. Quando já confessaram um pecado para você, que você falou o seguinte, que você tinha vencido já há algum tempo, já estava forte, você fala assim: vem cá, irmão, deixa eu te aconselhar, deixa eu falar com você, eu venci esse pecado fazendo isso, Deus me livrou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus me mostrou na tua palavra. É por isso que nós aí, sabe o que está acontecendo com a igreja brasileira? Está todo mundo pecando e todo mundo deixando a vida em pecado. Não tem problema não, irmão, o importante é estar na igreja. Não vamos confrontar o irmão, não vamos fazer o que Jesus fez. Por quê? Porque nós não temos autoridade para isso. Não, irmãos, a igreja do Senhor é séria e precisa ser levada a sério. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos viver vidas santas no individual, para que possamos viver vidas santas como comunidade. Sabe uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia? Acho que é o apóstolo Paulo que diz isso. Apóstolo Paulo: não mintais uns aos outros. Quantos lembram disso? E o que nós mais faz é mentir um para o outro. Nós sabemos que o irmão está em pecado, nós sabemos que o irmão está errado com Deus, o irmão está quase morrendo, e nós não temos coragem de ir lá e falar com o irmão para ele ser santo, ou de expor o pecado do irmão.
Irmãos, graças a Deus, uma coisa que não tem aqui na igreja é banco. Não tem banco na igreja. Nós expulsamos uma vez. Mas não tem banco. Porque nós acreditamos que se o irmão confessou o pecado é porque ele quer mudança. Nós não podemos, os irmãos não podem ter medo de confessar pecado e parar de tocar, parar de pregar. Ô pastor, quero confessar meu pecado, irmão, então eu vou te excluir do ministério. O cara já está confessando, já está arrependido que pecou. Vem cá, irmão, vamos orar com você, vamos cuidar da sua vida. Agora o problema é quando arrepende, aí passa 2 meses, peca de novo, passa 1 mês, peca de novo. Não, irmão, você não arrependeu. Vamos chamar a igreja para conversa. Mas você sempre vai ter oportunidade no meio do povo de Deus, irmãos. Vamos zelar pela santidade. Vamos zelar para vivermos de forma pura, segundo a vontade do Senhor. Quantos querem viver uma vida santa? Você vai ser abençoado. Se você buscar a Deus para viver em unidade com a sua igreja, se você buscar a Deus para viver em santidade, irmão, não tem capeta que fica perante você. Não tem porta fechada, porque Deus vai te usar. Porque você vai ser usado e usado por Deus. Se você quiser viver uma vida de verdade, de unidade dentro da sua casa, zelando pela unidade entre você, esposo, esposa e filhos, se você lutar dentro da sua casa para você viver uma vida de santidade com sua família, com seus filhos, você será abençoado. Você será abençoada, você verá segundo o poder de Deus. É bênção do Senhor. Busque pela santidade, porque sem santidade é impossível ver a Deus, está claro na Bíblia. Aquele que se aproxima de Deus precisa saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam, mas antes, um pouquinho para trás, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos, irmãos, ter fé que Deus vai nos abençoar em meio à nossa santidade. Deus vai te abençoar em meio à sua santidade. Pode estar fazendo o que for. Pode estar fazendo o que for, irmão. Segura firme aí, meu irmão, minha irmã. Deus vai te abençoar. Pastor, mas você não sabe o que eu passo. Eu não sei o que você passa, mas eu sei o que eu passo. Eu sei as lutas que eu enfrento todos os dias. Eu sei as orações que eu preciso fazer no Senhor todos os dias. E eu sei que não é fácil, mas eu sei que o Senhor dá graça àqueles que buscam ao Senhor. Ame a santidade, lute pela santidade e você verá Deus. Amém, irmãos? Não vamos deixar de praticar a santidade em nossas vidas. E por último, quero encerrar para passar para o momento da ceia. Como cristãos, como homens do Senhor, nós precisamos zelar pelo conhecimento da verdade. Nós precisamos viver em unidade com a nossa igreja, viver em santidade com a nossa igreja e com o nosso Senhor. E nós precisamos, urgentemente, zelar pelo conhecimento da verdade. Cada um de nós precisa crer na verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é inegociável. Quando nós olhamos a verdade do Evangelho, quando nós olhamos aquilo que Jesus ensinou, aquilo que os apóstolos ensinaram, isso não é negociável para nós. A verdade do Evangelho diz que se Deus veio na terra, Deus veio na terra. Se Deus veio em forma divina na terra, Ele veio. Se veio em forma de homem, Ele veio, porque essa é a verdade do Evangelho. Deus veio à terra através do seu Filho Jesus Cristo, habitou na terra, viveu sem pecado, morreu, ressuscitou ao 3º dia, porque a sua vida foi aceita por Ele, e não tem mais sacrifício nenhum, porque de uma vez por todas, o que Cristo fez pelo nosso pecado, Deus o aceitou. Crer na verdade da sua morte, mas também crer na verdade da sua ressurreição. Quantos creem que Cristo morreu? Mas quantos creem que Cristo também ressuscitou? Cristo ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e virá julgar os vivos e os mortos. Isso é uma verdade do Evangelho. Cristo subiu aos céus e Cristo voltará. Isso é verdade do Evangelho, mas nós vivemos como se Cristo não vai voltar. Nós vivemos como se nossa vida acabasse amanhã.
Mas Cristo vai voltar para julgar a sua igreja. Irmão, deixa eu te contar um negócio, vai começar por nós. O julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo vai começar por nós. Esta é uma verdade do Evangelho. Quer saber outra verdade do Evangelho? Jesus transforma, cura, liberta e salva. Essa é uma verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho, ela é digna de ser estudada. Precisamos estudar isso, precisamos conhecer isso. Porque a verdade do Evangelho diz para nós que nós somos justificados pela fé. Nós não somos justificados pelas obras. Nós somos justificados, Deus nos aceita porque nós cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós somos santificados pela fé. Atos capítulo 26, versículo 18, uma experiência que o apóstolo Paulo teve. A fé, nós somos santificados pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos lembram da história dos 10 leprosos? Onde Jesus fala para eles: olha, vai e se mostra ao sacerdote. A palavra de Deus diz que indo se mostrar para os sacerdotes, aqueles homens ficaram curados. Sabe, irmãos, quando nós estamos indo, praticando a nossa vida de santidade, segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com a fé, nós estamos sendo santificados do processo, assim como somos curados. Ah, Deus, eu vou esperar ser santo para te servir. Não, irmãos, começa a servir ao Senhor, buscando a santidade, e essa fé vai enchendo o seu coração, e cada dia mais você vai tendo experiência com Deus, e cada dia mais você vai sendo santificado. Nós precisamos buscar pela verdade do Evangelho. Cada um de nós precisamos ser transmissores dessa verdade. Deus nos escolheu, Deus nos trouxe para a sua igreja, porque quer que sejamos transmissores dessa verdade. Você precisa falar da verdade desse Evangelho a todas as pessoas, a começar pelos da sua casa, a começar pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus pais. Fala para eles, ora com eles. Pastor, você não conhece meu pai? Eu não conheço, irmão, mas eu conheço o Deus que ama o seu pai. Uma palavra sua pode transformar a vida da sua família, pode transformar a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Meus irmãos, digam comigo: unidade, pureza e verdade. Isso é o que nós precisamos viver como cristãos. Eu não quero mentir para vocês, mas muitas das coisas da sua vida está dando errado, porque você ainda não decidiu viver a unidade, a pureza e a verdade. Decida sobre isso na sua vida. Decida sobre isso na sua história. Decida viver a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, eu estou montando uma palavra, Deus está falando comigo no meu coração. Daqui uns dias eu vou trazer ela. Quando o próximo tema livre, talvez eu traga ela. Por que não? É o tema da palavra. Nós já tentamos de tudo, irmãos. Você já tentou de tudo. Por que não tentar a vontade de Deus agora? Por que não entregar 100% a sua vida a Deus? Por que não entregar a sua vida financeira a Deus? Por que não? Por que não entregar os seus relacionamentos a Deus? Por que não viver a unidade, a pureza e a verdade? Por que não amar a sua igreja? Por que não amar a santidade? Por que não amar a verdade do Evangelho? Os maiores beneficiados de uma verdade pura, íntima e verdadeira, aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo, têm vida. Nós estamos diante da mesa do Senhor, do pão e do suco. Nós estamos diante do momento onde nós examinamos a nós mesmos, onde nós colocamos o nosso coração diante de Deus, sondamos aquilo que fazemos e olhamos para Deus e dizemos: Deus, eu preciso do Senhor.
Sabe, se Deus está te chamando para uma dessas áreas hoje na sua vida, entregue o seu coração ao Senhor, entregue a sua vida e fala: Deus, eu quero viver essa unidade, eu quero viver essa pureza, eu quero viver essa verdade do Evangelho. Irmãos, cristãos amam a unidade. Todo crente ama a igreja. Todo crente ama seu irmão. Todo cristão ama o seu irmão. Não estou falando só da nossa igreja, irmão. Estou falando outros cristãos também. Todo crente ama ver o outro crente na rua e falar assim: ô irmão, glória a Deus. Te dá prazer no coração. Todo crente ama a santidade. Todo crente ama a santidade. Todo crente ama a verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? Talvez você saiu da sua casa e falou assim: deixa eu ir lá ver o que Deus tem para mim, qual revelação vai ser a da noite. Nós pregamos para você o Evangelho. Nós pregamos o que pode mudar a sua história. Que o Espírito Santo enche o seu coração nessa noite e te motive a praticar a unidade, a pureza e a verdade. Isso é o chamado para todo homem e toda mulher de Deus. Vamos orar? Vou orar rápido. Marcinho, pede para esperar um pouquinho as crianças até a hora que for ministrar a ceia. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor é santo. Digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Muito obrigado por essa palavra nessa noite. Nós sabemos que quem convence os corações não sou eu, não é a minha voz ou a minha presença, mas é o poder do Teu Espírito. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, Espírito Santo, toca na vida dos meus irmãos nessa noite. Que essa igreja possa amar a sua igreja. Que essa igreja possa amar a sua santidade. Que essa igreja possa amar a verdade do Teu Evangelho e viver segundo a Tua graça, amor e favor. Nós confiamos no Senhor, Espírito Santo, para tocar a nossa vida, para tocar a nossa história, para fazer com que nós possamos cada dia mais instruir nossos filhos, esposas e maridos, para viver o Evangelho puro e verdadeiro, sem negociar nada, sem nos entregar aquilo que o Senhor não pediu, mas entregando aquilo que o Senhor pediu. Nós queremos ter um Deus, nós queremos ter um Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós queremos ter um Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie cada dia mais em direção ao seu coração, amando a Tua palavra, amando o Teu Evangelho. Muito obrigado, Deus, por essa palavra nessa noite, que possamos viver a unidade, a pureza e a verdade. Nos inspira a ler isso na Tua palavra, nos inspira a conhecer o Teu Evangelho verdadeiro, porque nós somos dependentes do Senhor e carecemos de tudo aquilo que o Senhor faz. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, vamos passar por